Olá, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 6 de agosto de 2021, exatamente às 18 horas, e temos a imensa honra, uma alegria infinita de receber aqui no nosso canal Resistentes a ex-presidenta Dilma Rousseff, que tanta saudade nos deixou enquanto presidenta, pelo país que nós temos que viver e enfrentar hoje, pelo aquele sujeito que ocupa o Palácio do Planalto. Então, eu já trago aqui a presidenta Dilma. Tudo bem, presidenta Dilma? Como Tudo vai? bem, tudo bem, Eduardo. É um prazer estar aqui no canal Resistência com você, Vadir Damuto, e os nossos amigos aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Olha, eu quero mais uma vez reiterar o imenso orgulho, a profunda alegria, o profundo respeito que nós temos pela presidenta Dilma, por todo o período em que atuou, desde sua militância política e até hoje, né, presidente? Eu trago aqui para a sala meu querido companheiro aqui de luta do Rio de Janeiro, advogado, ex-presidente da OAB, seccional do Rio, ex-deputado federal, Vadir Damus. Tudo bem, Vadir? Como é que você está, rapaz? Tudo bem, Eduardo? Boa noite para você, presidenta querida, boa noite. Né? Quanto tempo? Quanto tempo? Pois é, mas vamos ter aqui um bom debate aqui na noite de hoje. Muito obrigado aí pela presença, presidenta. Eu quero agradecer demais ao Vadir, que conseguiu, né, que viabilizou esse papo com a presidenta Dilma. Muito obrigado. O carinho enorme que o Vadir tem aqui com o nosso canal. Ele, sempre que é chamado, ele colabora. E hoje, além de colaborar, ele traz a presidenta Dilma. Eu quero agradecer aqui, presidente, antes da gente começar, eu quero pedir a todas e todos que estão nos assistindo, façam inscrições aqui no canal Resistentes no YouTube, dê likes nessa conversa, compartilhem em todas as suas redes, toque o sininho para vocês serem notificados das novas produções do canal. Se você estiver assistindo em outra plataforma, seja Facebook, seja em outras, se você estiver assistindo num canal parceiro, no Brasil 247, no Barão de Tararé, na TV Cotter, no Iaras e Pagus, no Inteligência Acima da Mídia, no TV Favela Não Scala, se inscrevam em todos esses canais que estão em rede aqui, com exceção do Brasil 247, que vai reproduzir esse papo posteriormente. Todos, vocês puderem, se inscrevam em todos esses canais e, encerrada a live, se você está assistindo em um outro canal, venha aqui no YouTube, no canal Resistentes, e se inscreva. É muito importante para nós, viu, presidenta? A mídia alternativa ter força, ter voz. A gente não é patrocinado por nenhum grande banco comercial, nenhuma grande corretora de valores. A gente precisa, sim, do incentivo dos nossos telenautas. Então, com as suas inscrições, com seus compartilhamentos e seu likes. Vadir, por favor, dirija a primeira pergunta à presidenta Dilma. Bom, também quero aqui saudar as amigas e os amigos, né, que estão conosco, já são muitos e muitas aqui nesse momento, né, em que a presidenta Dilma nos dá a honra, né, da sua presença. Presidenta, vamos entrar logo direto no assunto, que é a situação atual do Brasil, né? Que nós temos um mandatário, temos um presidente que simplesmente resolveu quebrar qualquer tipo, né? Avançou todos os sinais e resolveu quebrar qualquer tipo de convivência institucional, né? São ataques diários ao Supremo Tribunal Federal, às instituições, é a tentativa permanente de desmoralizar, desqualificar o nosso processo eleitoral, né, com essas acusações absolutamente despropositadas, né, contra as urnas eletrônicas. Presidente, a senhora vê alguma lógica nisso? Qual é a lógica desse sujeito? O que está por trás dessas investidas de Jair Bolsonaro? Né? Nós já tivemos aí uma tentativa de enquadramento. O TSE, por unanimidade, abriu um inquérito administrativo para apurar, né, crimes eleitorais.
ao inquérito de relatoria do ministro Alexandre Moraes sobre fake news e atos antidemocráticos, né? Ele acaba de ser enviada, né, anteontem, enviada uma notícia-crime, né, pedindo a abertura também de investigação sobre Bolsonaro acerca de calúnias, né, injúria e difamação contra, né, ministro Supremo, e particularmente o ministro Roberto Barroso. A senhora acha que ele fala sério com essa história de golpe? E esse golpe vai ter adesão? Bom, eu queria te dizer, Vadir, que eu acredito que há muito tempo o Bolsonaro vem testando limites. E ele vem testando limites, aliás, logo na sequência da sua tomada de posse, quando ele disse que bastava um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal. E ficou por isso mesmo. E ele, sistematicamente, ao longo de toda a sua trajetória dentro como presidente, ele teve essa estratégia, que é uma estratégia. Ele não faz a gestão do país, tanto é que ele se desobrigou, diante da pandemia, de construir uma articulação pela qual ele gerisse essa imensa crise sanitária e tomasse as medidas necessárias. Ele se desobrigou disso, ele passou o tempo todo desse processo, né, acirrando contradições. Então, é um processo que consiste, num primeiro momento, né, radicaliza-se e a temperatura da conjuntura sobe. Ela depois dá uma queda, tenta-se recompor institucionalmente, nunca se consegue, e aí esse processo é um processo que nós estamos assistindo há muito tempo. É um processo em que ele desqualifica ministros do Supremo, ele desqualifica a democracia, ele defende o AI-5, ele defende a ditadura, ele defende todos os processos de exceção contrários à democracia. E fica tudo por isso mesmo. O que está acontecendo do meu ponto de vista? Do meu ponto de vista, ele está acirrando as características de instabilidade, mas não é apenas de instabilidade, as características autoritárias que o governo dele representa. Ele acirra, ele produz, inclusive, uma espécie de chamada geral dos seus aliados, quais sejam do Partido Militar e das próprias estruturas do Congresso que lhes são favoráveis e através das motociatas. Ele tenta aquilo que é característico tanto do fascismo como no nazismo, o fascismo italiano e o nazismo alemão, que é o seguinte: o processo de implantação desses regimes autoritários, ele não se deu de forma abrupta. Foram processos que se deram dentro do quadro democrático e foram lentos. Eu acredito que tem um problema nessa história que explica por que ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso porque ele percebeu que nem o Supremo, nem o Congresso, nem o Legislativo, são barreiras eficazes para a sua ação. Ou seja, eles, até agora, podem vir a fazê-lo, mas até agora nunca fizeram. Nunca barraram efetivamente o processo disruptivo que ele consegue impor às instituições e o quadro democrático no país. E, diante de uma série de características terríveis do país, por exemplo, 19 milhões de pessoas passando fome. Isso é uma coisa trágica no país. A gente encara isso em cada uma dos faróis, das sinaleiras ou dos semáforos
por esse país afora. A quantidade de pessoas, inclusive diante dessa crise, né, essa crise de temperaturas baixíssimas, né, provocou a morte de muitas pessoas que estavam ou na rua ou em situação de habitação muito precária. E é um quadro também de descontrole na área da educação, né? Tem 43 milhões de crianças e jovens que antes se alimentavam através do Programa Nacional de Alimentação Escolar e que hoje não têm acesso nem segurança de que se alimentam. Você tem um quadro de desemprego, é interessante, o PIB até pode crescer, mas socialmente falando, o país não cresce. Por quê? Porque o crescimento está concentrado em segmentos que não têm grande empregabilidade, ou seja, não tem capacidade de geração de emprego e também gera empregos desqualificados, tá? Ou geram parcialmente, muito parcialmente, que é o caso da agricultura, né? Então, e também o caso da mineração. Você tem no Brasil hoje uma situação em que o presidente faz tudo, menos gerir o país. E esse processo, ele é possível porque, atualmente, ele tem duas ações. Uma ação que é propor o voto com impressão, né? É isso que ele quer um voto impresso. Ele discute isso, porque essa é a grande arma que ele tem para copiar o Donald Trump e dizer, caso ele perca as eleições, o que é muito provável, ele está percebendo, ele tenha um argumento. É o que ele quer um argumento político, isso daí é uma construção. Então, ele trabalha esta questão e ele trabalha uma outra questão. Eu tenho certeza que ele trabalha uma outra questão, que é uma articulação no Congresso que lhe permita dar algum alimento para Faria Lima, ou seja, votar uma privatização, como essa história dos Correios, que é escandalosa, não só porque está na Constituição, né? Mas também pelo fato de que é aprovada a toque de caixa, não tem consulta pública, e, além disso, né, faz parte daquele processo que já iniciou lá atrás, no governo Temer, e que agora, né, se prolonga até aqui, que passou pela privatização da Embraer, da Eletrobras e dos Correios, recentemente, pelo esquartejamento da Petrobras. Ele faz duas coisas, dá, então, alimento para a Faria Lima, que, apesar de fazer aquele documento, né, não entra num processo de ruptura, ou seja, o país ainda mantém certas relações muito claras das estruturas do mercado com o Bolsonaro. Então, você tem uma situação que é uma situação complexa. E aí eu te faço a seguinte conclusão. Eu não acredito que tenha golpe, no sentido dele operar uma ruptura maior agora das estruturas democráticas, né? Não acredito que ele tenha condição de construir isso. Ele ao mesmo tempo, eu acho que está também de olho numa tentativa do centro neoliberal, centro à direita, da direita neoliberal, eles não são centro, da direita neoliberal, que é o semipresidencialismo, que a ele também não interessa. O semipresidencialismo é eminentemente a segunda via, não é a terceira. Então, eu acredito que hoje o Bolsonaro, o que ele prepara é que, se ele for eleito, ele aí, sim, eu acho que ele vai tentar uma ruptura democrática maior. O nível de autoritarismo vai ser maior. Agora, o que fica claro disso tudo é que
Não adianta só o judiciário, nem tampouco o legislativo. Ou o Brasil tem uma consistente movimentação de rua, ou não vai ter como segurar o Bolsonaro de uma forma efetiva. Até porque você tem algumas estruturas dele que ainda não foram abaladas. O Centrão ainda não foi abalado, o Centrão aposta, né, num Auxílio Brasil que lhe deu alguma sustentação. Todo mundo considera, todas as pessoas que entendem disso, consideram que é muito pouco provável. O Centrão, então, mas ele opera com essa possibilidade. Ele opera com a possibilidade da retomada, a possibilidade da Delta não criar uma durabilidade até 2022 na pandemia. Ele aposta também que o Partido Militar vai ficar quieto no seu canto, né, usufruindo das benesses de promover uma parte do governo a Marechal, né, coisa que o Castelo Branco tinha encerrado. Então, ele aposta que seus aliados de oportunidade, né, os aliados oportunistas, continuarão sendo oportunistas. É o que ele aposta. E aposta que aquela história, tá? Que eu acho que foi até ele que falou, que cão que ladra não morde. Maravilha, presidenta Dilma. Já com esse brilhante início, eu quero fazer uma saudação toda especial. Um abraço super carinhoso ao Gustavo Conde, nosso companheiro de mídia alternativa, que tem o seu canal do Conde, que está fazendo transmissão também simultânea, viu, presidenta? E eu mando um beijo para o Conde. Claro, está dado. O meu também, viu, Conde? E esse programa, o presidenta Dilma, está sendo agora transmitido pela TVT para a Grande São Paulo, em canal aberto. Então, um enorme agradecimento ao pessoal da TVT e ao Gustavo Conde por fazer também essa ponte, tá, Conde? Todos que estão nos assistindo na TVT e no canal do Conde, quando encerrar a entrevista, venham aqui no canal Resistências e se inscrevam, é o pedido que a gente reitera. Presidenta, vamos falar, eu vou deixar um pouco de lado esse sujeito que como eu já disse, que preside o país, infelizmente. Eu quero pensar com um pouco de otimismo para um cenário melhor. Vamos imaginar, se for candidato, se for o caso, que o presidente Lula ganhe a eleição em 22. Eu quero dirigir duas perguntas à presidenta Dilma, e eu vou colocar aqui, tá, presidenta, uma pergunta gravada, que é de um integrante do canal, Cláudio Passos, e eu vou fazer em cima dessa uma outra para a presidenta Dilma. Eu vou colocar aqui só um minutinho, por favor. Olá, presidenta Dilma, eu sou Cláudio Passos, editor aqui do canal Resistentes. É um prazer, uma honra e uma alegria recebê-la aqui no nosso canal. A minha pergunta, bem objetiva. Em que pese todas as lutas que ainda teremos em 21 para que tenhamos eleições em 22, o que seria inegociável num projeto de reconstrução nacional assentado nos interesses da classe trabalhadora e na soberania nacional tão aviltada, principalmente nos governos Temer e Bolsonaro? Muito obrigado. É isso, presidenta. E lembrando, né, agregando a pergunta do Cláudio, que eles passaram a independência do Banco Central, temos o teto de gastos, quer dizer, os instrumentos de modificação dessa política econômica neoliberal estão muito reduzidos no Brasil. Como enfrentar? Como a gente pode virar esse jogo para um projeto de reconstrução nacional? Presidenta, por favor. Olha, Eduardo e Vadir, eu acredito que, sem derrubar algumas questões, você não vai governar esse país. Nós vamos ter um processo chamado, sabe aquele processo de transição? Um processo de transição entre essa estrutura de destruição do país, e de destruição institucional, de destruição de políticas sociais, de destruição de políticas de infraestrutura,
para um momento de reconstrução democrática. Portanto, em primeiro lugar, tá, a questão do teto dos gastos inviabiliza qualquer governo. Se o país não quiser conviver com essa vergonha, que é dia sim, dia não, arranjar um meio, né? Agora é precatório, agora é não pagar precatório. Então, não se paga precatório porque o teto dos gastos inviabiliza qualquer outro investimento no país. O que é o teto dos gastos? O teto dos gastos é colocar na Constituição, por 20 anos, a retirada do povo do orçamento, porque quem sai do orçamento é o povo, porque o setor financeiro fica, porque pagamento de juros e de qualquer custo financeiro não entra no teto dos gastos. Então, retira o povo do orçamento, porque não gasta em educação, não tem, de fato, um gasto de saúde consistente, não tem nenhuma base para fazer programa de investimento de longo prazo no Brasil. Né? Então, esquece ferrovia, esquece hidrovia, esquece interligação de bacia para resolver problemas graves de água, que o Brasil é um país muito estranho, é um país que tem mais acesso à água potável, à água doce, né? E, ao mesmo tempo, é o país que tem uma distribuição completamente desigual desta água. Então, você não terá condições de fazer política social, não terá condições de defender a soberania do país. Por que você não tem condições com o teto dos gastos? O que é a soberania do país? Eu não vou falar agora das estatais, eu vou falar do gasto em ciência, educação, ciência e tecnologia. Se nós não investirmos pesado em educação, nós não vamos estimular a ciência básica no Brasil, nem tampouco a tecnologia, nem tampouco a inovação. Então, nós vamos ficar produzindo o quê? Commodities. É isso? Esse país, com 211 milhões de habitantes, com todas as riquezas que tem, vai ficar produzindo, só explorando suas riquezas? O trabalho qualificado não vai agregar valor à produção? Bom, tem de agregar. Ou agrega, ou nós vamos ficar para trás. Nós não vamos conseguir dar ao nosso povo uma situação... Eu vou usar até uma palavra dos chineses, né? Construir, nesses próximos 10 anos ou 15 anos, uma sociedade moderadamente próspera, em que as pessoas tenham direito, alguns direitos básicos, como aposentadoria decente, como direito a trabalho bem remunerado, e, ao mesmo tempo, garantias que eles tiraram através das reformas trabalhistas que fizeram, instaurando a precariedade. Não vamos ter moradias decentes. Mas, sobretudo, uma coisa que é fundamental, tanto para você sair da pobreza, quanto para você alcançar a riqueza, que é a educação. Educação, educação, educação. Sem cortar teto de gastos, não tem, porque educação é caro. E o país tem de investir nisso. Segunda coisa que é muito importante, que eu acho que não pode se manter, tá? É esse processo de destruição dos instrumentos de desenvolvimento do país. Eu chamo a atenção para o fato que, em março de 2019, o presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos e fez um discurso perante um conjunto de lideranças da direita americana, na qual ele dizia o seguinte: eu não vim para construir, eu vim para destruir o que esses comunistas, como eles nos chamam, construíram, ou seja,
todas as questões relativas à redução da desigualdade ele vê com maus olhos. Então, esse processo depende do fim do teto dos gastos. Depende também de uma reforma fiscal. Se não tiver uma reforma fiscal, você não tem recurso suficiente para reduzir desigualdade. Você não tem. Reforma fiscal não é distribuição de renda, hein? Reforma fiscal implica em redução da brutal disparidade regional, social desse país, que 1% controla hoje mais de 46%, né, da riqueza do país. Então, você tem de ter, e também para poder financiar tanto os gastos sociais como os gastos de infraestrutura. Uma parte deles, eu quero só lembrar, né? Eu estive no governo junto com o presidente Lula, como ministra-chefe da Casa Civil, e fui presidenta. E uma coisa é clara, financiamento só o BNDES que fazia, sabe? Quem fazia financiamento de longo prazo nesse país tinha nome, endereço e telefone, chamava Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, eu te digo o seguinte, tem de recompor as capacidades de investimento. Aí eu chego nas estatais. Nós vivemos uma situação, para mim, gravíssima. Gravíssima. Chama-se esquartejamento da maior empresa de energia, a empresa mais estratégica e forte desse país, chamada Petrobras. E em que consiste o esquartejamento? O esquartejamento significa algo que é contra a corrente do que todos os países do mundo que têm empresas do tipo da Petrobras, que são as chamadas grandes empresas nacionais de petróleo, eles têm, que é a empresa integrada. No Brasil, eles foram lá e cortaram em bifes a Petrobras. Um bife foi o bife da BR, cortar a BR. O outro, privatizaram a parte do gás. Eu vou lembrar do gás, porque o gás passou. Quando eu saí do governo, estava entre 48 e 52 o preço do botijão. Agora, está a 120. Então, você esquarteja a Petrobras, você pega o preço do petróleo nacional, que é cotado em real, e para beneficiar os acionistas da empresa, você iguala esse preço. Você desmonta a Petrobras como empresa integrada. Daí, você é capaz de privatizar os dutos e depois pagar 2 bilhões por eles, e em 4 anos, sei lá em quantos anos, você já paga, só pagando o aluguel que você está contratando. É que nem você vender a sua casa, tá? E depois alugá-la por um preço triplo. Então, é uma coisa muito grave o que aconteceu com as estatais. Com o Correio, vamos lembrar, gente, vamos lembrar da Amazon? Amazon. Vamos lembrar da Amazon, da Alibaba. A Amazon e a Alibaba são 2 empresas cuja base de sustentação delas é, né, a entrega através de uma estrutura de logística, né, de produtos em tempo real, através de compra eletrônica. O Correio é esse potencial. Aí pegam e privatizam o Correio. A Eletrobras, nós vamos estar discutindo a Eletrobras de forma gravíssima. Sabe quando? Agora, no final do ano, quando acabar o período, começar o período úmido, e se o período úmido não for um período bem sucedido, nós vamos ter sérios problemas de racionamento e problemas de abastecimento das pessoas de energia elétrica. Energia elétrica é aquilo, você só dá valor quando falta. Então, você tem um quadro hoje que é um quadro que precisa de mudar. Eu acho que tinha de barrar essas privatizações. Elas têm um objetivo, sabe qual é? Aquilo que o Bolsonaro disse. Por que eles querem destruir o que nós construímos?
para que, se nós voltarmos, nós não consigamos fazer aquilo que fizemos. Isso é um absurdo, porque teríamos de fazer muito mais do que fizemos. Além disso, tem esse problema do Banco Central, que é gravíssimo. Nós, em plena pandemia, eles elevam o preço, eles elevam a taxa de juros, né? E você tem um controle do Banco Central, que nós nunca conseguimos romper, que tinha de romper, que não era a independência, porque é independência do governo. Porque a dependência do setor financeiro, ela está dada desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando eles instituíram o chamado tripé. Então, vai ser muito difícil executar uma política não neoliberal nesse quadro. E, por último, eu queria destacar uma outra questão que ocorreu, parece que entre hoje e ontem, que é importante que a gente perceba que existe hoje, eu acho, por parte dos setores do governo Biden, do governo dos Estados Unidos, a que nós achávamos que teria uma atitude diferente em relação ao governo Bolsonaro, pelo viés visivelmente antidemocrático e vamos dizer, que encarna o legado do Trump, e nós estamos vendo que houve uma espécie de ressurgimento, né, da Guerra Fria, dos argumentos da Guerra Fria, que eram quais? A Guerra Fria diante da União Soviética, eles legalizavam, melhor dizendo, legitimavam seus apoios aos governos mais antidemocráticos do mundo, inclusive aos golpes de Estado, com base na questão geopolítica Estados Unidos, União Soviética. Agora, nós vemos dois fatos estarrecedores nesse país. O primeiro é a vinda do diretor da CIA, né? um alto funcionário do governo Trump, né? Com uma tradição, né, de serviços nos governos democratas. E que veio aqui fazer duas coisas. Veio aqui propor uma parceria na área de inteligência e na área militar. E veio aqui dizer, bom, vocês não apoiaram, vocês não adotarem a 5G. Mas aí foi enviado para operar isso de uma forma mais consistente ainda, foi enviado o Jack Sullivan, que é assessor de segurança nacional do governo Biden. E tudo está indicando que eles fecharão os olhos para qualquer eventualidade antidemocrática, caso eles tomem uma clara posicionamento em relação ao conflito, né, muito operado pelos Estados Unidos, mas o conflito Estados Unidos-China. Então, você tem um quadro de várias restrições no Brasil. Você não tem um quadro simples. E eu acho que a última grande restrição é também o fato de ter 6 mil cargos de militares na área civil. Acho que isso é incompatível com esse país. Nenhum país do mundo tem isso, a não ser ditaduras militares ou governos autocráticos. Então, eu acho que essas são questões muito graves. Eu acredito que... Por que eu considero importante a eleição do presidente Lula? Porque eu acho que o Lula tem duas características que são essenciais nesse momento. O Lula tem uma capacidade de dialogar e de ampliar os limites da negociação. Bom, a negociação começa com um limite. O presidente Lula tem sempre a capacidade de ampliar o limite da negociação, de tentar construir
os consensos possíveis. E, ao mesmo tempo, eu quero destacar uma coisa que é fundamental que se diga. Ao contrário do Bolsonaro, o presidente Lula é um excepcional gestor. Não é que o presidente Lula se interessa, assim, episodicamente pelo que se passa no governo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o presidente Lula durante quase 9 anos, 8 anos, por aí. E nesse período, eu sou testemunha que ele sabia, ele acompanhava detalhes do governo dele, desde a pavimentação de estradas, construção de novas estradas, construção de portos, traçado de ferrovia, e também como é que estavam os aeroportos, expansão, etc., como também, né, se interessava pelo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, por todos os processos de construção da nossa política de infraestrutura social e econômica. Eu acredito que nós vamos passar por um período em que as exigências agora serão maiores que as de antes. Veja que contradição. Por que é maiores que as de antes? Porque, querendo ou não, uma coisa sucedeu o governo Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa distinta sucedeu o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, essa destruição que começa com o Temer, ela vem sendo sistematicamente perseguida ao longo do governo Bolsonaro de forma determinada. Não há nenhum aspecto do governo federal em que eles não tentaram desconstruir a capacidade de gerenciamento desse país, que precisa de um Estado. Eu, aliás, sempre cito o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, aquele prêmio Nobel, que foi assessor, né, de economia do presidente, se eu não me engano, foi do Clinton. Então, ninguém pode falar que é um cara, né, um cara de esquerda, ele não é, mas ele é pelo menos um teórico de respeito. E diz o seguinte: que você, diante do quadro absolutamente catastrófico da pandemia nos Estados Unidos, ele fez uma palestra no Chile dizendo o seguinte: o que se queria? 40 anos de neoliberalismo, falando mal do papel do Estado, desmontando as políticas sanitárias, acabando com toda a medicina pública, a saúde pública. Vocês queriam o quê? Só pode ser isso: a incapacidade de enfrentar a pandemia, né? O fato de que são países que mais tiveram mortes. Como que nós podemos ter 13% das mortes e 2% da população? Então, é algo que inscreve neste processo. Nós, além disso, temos uma pandemia que matou mais de 550 mil já, né? Já chegou a isso. E eu acho que vai ter várias pessoas com sequelas, que nós não sabemos, né, quais são as necessidades dessas pessoas que terão de ser atendidas. Maravilha, presidenta Dilma. Eu quero agradecer a todas e todos que estão nos assistindo, participando ativamente aqui no chat. Uma saudade imensa, viu, presidente? O pessoal está aqui com um enorme carinho, uma saudade imensa da presidenta Dilma. Agradecer principalmente aqueles que estão contribuindo com superchat. Já foram vários. Quem puder contribuir, nos ajude aqui no nosso trabalho. Agradecer a Henrique Pisolato, viu, presidente? Ele está aqui nos assistindo e se tornou membro do canal Resistente. Muito obrigado, Henrique, pela sua participação. Abraço ao Pisolato. Isso. Vadir, por favor, meu amigo. Sem som, Vadir. Abre o seu microfone, por favor. Presidente, as pesquisas eleitorais, né, relativas a 2022 vêm mostrando de forma
permanente, né? Uma pesquisa sucedendo a outra, e dos mais diversos institutos, a provável vitória do presidente Lula, né, em 2022. Não sendo descartada até a hipótese de uma vitória no primeiro turno. Na sua avaliação, presidenta, porque, veja só, desde 2014, com a sua vitória, né, para o segundo mandato, o Brasil passou por um processo de desestabilização, né, planejado, orquestrado, né, não só pela extrema-direita, né, os derrotados em 2014 integravam isso, né, a direita, a chamada direita liberal, que de liberal não tem coisa nenhuma. Deu-se o golpe em 2016. A Lava Jato, né, foi uma orquestração do sistema de justiça, né, e consolidou aqui no Brasil um estado de exceção que levou à prisão do presidente Lula, malferiu direitos e garantias fundamentais, enfim, foi aquilo que se viu, né? E o presidente Lula vem ganhar a eleição e pronto, né? Eu tenho a impressão, né, de que a vitória do presidente Lula vai... A senhora mesmo já deu, ainda que en passant, né, pontuou aqui a atuação dos Estados Unidos agora nessa questão da banda da 5G, que vai submeter o governo Bolsonaro a impedir, né, a vitória, né, no leilão da empresa chinesa, né? Então, impondo ao Brasil um alinhamento típico da Guerra Fria. Enfim, todo um quadro, né, subterrâneo que pode levar também, com a vitória do presidente Lula, né, a uma tentativa de desestabilização e de golpe de Estado. E nós já vimos, né, as nossas chamadas instituições, elas não têm essa disposição de enfrentamento decisivo em relação a isso. Ficam sempre no meio do caminho. Em nota de oficiais, às vezes, quando o Bolsonaro avança o sinal, né, vem uma tentativa de enquadramento do lado de lá, que também é mal cedida, Bolsonaro continua repetindo as mesmas asneiras, né, que vinha proferindo, e que levou, né, a adoção dessas medidas aí por parte do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Tem um quadro de tentativa de desestabilização e de golpe num possível novo governo Lula. O que é que pode impedir isso, presidente? Como é que a gente deve se preparar para isso? Me parece que não vai bastar sair de casa e ir lá votar no Lula, no 13, lá no dia da eleição, né? Maravilha, Vadir. Presidenta, antes da senhora responder, eu quero informar a vocês todos que hoje, inclusive, Vadir, o presidente da República se dirigiu ao ministro Barroso com palavras de baixo calão, quer dizer, nem ao ministro Barroso, a genitora do ministro Barroso. Então, vocês já imaginam o que ele não falou. Como é que um cidadão desse conseguiu chegar onde chegou? Desculpe, presidenta, por favor. E todo mundo sabia quem ele era, né? Não há ninguém que pode falar, ops, eu não sabia, né? Bom, o problema é o seguinte, sabe, Vadir? Eu acho o seguinte, que pelo caminho ainda tem várias pedras. Acho que tem uma pedra séria, que é o tal do semipresidencialismo. O semipresidencialismo, para mim, é um artifício da direita neoliberal, que é quem? PSDB e, por exemplo, o PMDB, por meio, por exemplo, do Temer, e com alguns até juízes do Supremo. O semipresidencialismo, ele consiste em transformar o presidente numa rainha da Inglaterra, num país em que, desde o Dom Pedro II, o executivo tem posições mais avançadas e progressistas do que
os congressos. No caso, né, do Império, você vê o imperador pró-libertação dos escravos e as assembleias estaduais e a Câmara Federal contrária. E você tem, no Brasil, uma possibilidade de alteração maior por meio das eleições parlamentares. Você pode olhar, isso é uma discussão também, que é um entrave, né, um problema para qualquer presidente que assumir. Você tem um entrave, você tem um Congresso, tá, que é radicalmente diferente da posição do presidente na formação e na construção da maioria parlamentar. Nós, por exemplo, nos 2 governos que tivemos, nunca tivemos mais de 100, 110, eu acho que 110 nunca, mas mais de 100 parlamentares do PT. E a bancada, a nossa maioria parlamentar é essa que perdeu, a mesma que perdeu do Lira. 136, estourando 150. Então, você vê que tem um quadro parlamentar extremamente complexo. Não dá para supor, tá, que você conseguirá ter um processo que a mudança seja sustentada somente pela força das instituições. Ou terá manifestações populares, ou se fará uma grande mobilização, ou se fará uma grande discussão nacional a respeito das mudanças necessárias, ou a sustentação vai ser difícil. Vai ter de negociar? Vai. Vai ter de ter uma base ampla pelos princípios democráticos? Vai. Mas você também vai ter de avançar em direção a como atender, né, os interesses da população desse país e como reconstruir o país. Bom, então eu acredito que neste caminho, uma das primeiras hipóteses é o tal do semipresidencialismo, que terá, eu acho engraçado, a oposição do Bolsonaro, principalmente para 22. Eu acho que esse é o problema deles. No entanto, pós-22, pós-semipresidencialismo, eu não descarto as várias tentativas. E só acho que tem uma única força capaz de barrar isso, que é a combinação da força organizada da população, da força mobilizada e espontânea também da população, e da força das instituições. Aí a importância das instituições, você manter toda, porque também aí é um nível de estruturação que ninguém consegue barrar a força disso. Mas, e que pode resultar e vir até necessitar, em outros momentos, no futuro, como um processo final de mudanças constitucionais, né? Tipo Assembleia Constituinte, como no Chile. Mas o que você tem hoje, concretamente, é que eu acho que mesmo esses setores, sabe, os dois poderes, parlamento e judiciário, não sendo encorpados no Brasil o suficiente para resistir a isso tudo, eu acho que eles têm um papel a cumprir. Eles têm um papel a cumprir, e essa radicalização do Bolsonaro, eu acho que não joga a favor dele, joga contra ele. Porque cria também um clima de desrespeito que não é admissível por parte de um presidente em relação a juízes, como, por exemplo, é o caso do como ele vem tratando tanto o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o próprio ministro Alexandre Moraes, e contra qualquer ministro do qual ele divirja. O Bolsonaro é baixo nível, ele é miliciano baixo nível, então, eu acho que ele perde toda a capacidade
de se colocar como presidente quando ele trata as pessoas da forma como ele trata. Ele conseguiu, né, a gente sabe disso, ele conseguiu ser persona non grata em todos os governos. Agora é que eu fiquei surpresa com essa ação do governo Biden, menos surpresa do que eu quero dizer. Fiquei. Por que eu fico? Sabe por quê? Porque é a mesma retórica. Ou seja, para não aprovar a rede 5G, eu aceito todos os descalabros. Aquela minha conversa contra o meio ambiente, estou te falando como é que está sendo dito pelos Estados Unidos. Aquela minha conversa contra o desmatamento e o meio ambiente, o absurdo, eu engulo se vocês tiverem uma participação ativa. Não é na 5G. A 5G vamos dizer, o motivo primeiro, mas na minha política de contenção e conflito com a China. Ou vocês são meus aliados, estão comigo, e aí eu faço vista grossa para todas as feridas que vocês estão provocando na democracia e também no meio ambiente. É isso que os Estados Unidos está dizendo para nós. Os Estados Unidos não é o povo americano, é o governo Biden. Né? E não é o Deep State, como alguns querem fazer crer. Né? Porque, não tenham dúvida, quem escolheu tanto o assessor Jack Sullivan quanto o diretor-chefe da CIA é o presidente. Maravilha, presidente. Eu vou colocar aqui de novo agora na tela, presidente, a pergunta que foi dirigida por uma colaboradora do canal, uma querida companheira nossa, colunista do canal, a jornalista Denise Assis, que gravou um vídeo pedindo para fazer essa pergunta para a presidenta Dilma. E quem sabe, presidenta, a senhora não vai anunciar, em resposta a Denise, um furo de reportagem aqui no nosso canal do Resistente, no canal do Conde, em todos os outros que estão em rede conosco. Eu vou colocar agora, e e logo depois eu ainda vou agregar uma questão, tá bom, presidente? Presidenta Dilma, é um prazer falar com a senhora, ainda que virtualmente. Eu gostaria de relembrar que no dia 18 de março de 2016, eu organizei uma coletiva com os correspondentes estrangeiros na sede do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, juntamente com a Adidamus. Ali, naquele momento, o Adi pôde explicar para aqueles correspondentes que nós estávamos sendo vítimas de um golpe aqui no Brasil e que pretendiam tirá-la de uma maneira não muito correta do governo. Essa atitude nossa de resistência em defesa do seu governo adveio da sua postura, da sua dignidade, da correção e do seu poder de resistência. Isso nos passou muita força e nos motivou a fazer essa coletiva e que acabou contribuindo para a mudança do discurso naquele momento em que todos diziam que havia um grupo de corruptos no governo. Muito bem. A senhora se candidatou em 2018 ao Senado Federal, né, deposta que foi do seu governo, lamentavelmente. E estava praticamente eleita, não fosse o perfil daquelas eleições, que não tiveram lá muita lisura. Né? A senhora, até a antevéspera da eleição, era a vencedora para o Senado em Minas Gerais. Pois, muito bem, agora, em 2022, a gente espera que aconteçam novas eleições, e de maneira direta, claro. Eu pergunto, a senhora gostaria ou pretende se candidatar novamente ao Senado ou a algum cargo que não seja o Senado, de repente deputada federal, ou
vai esperar um ministério no governo do presidente Lula, que está vindo aí como candidato. Muito obrigada. Um beijo. Denise. Tá aí, presidente. Eu quero agregar no seguinte, refazer o pedido, o reforço a essa pergunta da jornalista, né, humildemente da jornalista Denise Assis, e exatamente pelo que a presidenta, pelo que a senhora acabou de falar aqui conosco, né, é muito importante, nessa eleição de 2022, reforçar o parlamento brasileiro com integrantes do nosso campo político, como, por exemplo, Vadi Damus, que está fazendo uma imensa falta no Congresso Nacional nesse momento. A sua candidatura seria um baita reforço a esse nosso time progressista que luta pela democracia. Então, presidenta, por favor, eu quero o furo de reportagem aqui no canal Resistente. Passo a palavra para a senhora, por favor. Bom, primeiro eu queria falar que eu acho, eu estou convencida que é fundamental que o Rio devolva o Vadi Damus para o parlamento brasileiro. Porque, sabe, são poucos as pessoas que têm o perfil combativo que tem o Vadi. Porque o Vadi, além de ter um perfil combativo, o Vadi tem uma formação que lhe permite dar sustentação muito clara às suas posições e fazer a diferença. E a gente precisa, eu tenho isso, vou te dizer, eu acredito que será um dos grandes nomes que nós temos obrigação de eleger para o parlamento. Muito obrigado. Bom, na outra questão, eu queria te falar uma coisa. A gente tem de ter orgulho das eleições que a gente ganha e das que a gente perde, quando elas são boas lutas, né? Eu nunca corri da raia. Eu nunca fui candidata antes de ser candidata a presidenta. Tive 2 eleições e eu sei, talvez sejam as eleições mais difíceis, né, do Brasil, ser mais tensas também, mais complexas. E também concorrer ao Senado. No Senado também foi uma eleição que, para mim, foi muito boa, foi muito prazerosa, porque foi uma volta ao meu estado natal, onde eu passei, o estado que me formou, né? Eu sou uma pessoa que fala uai, sou capaz de falar uai, tchê, faço aquela mistura, mas eu não tenho hoje, a minha decisão é uma decisão assim, a minha decisão é não concorrer. Não é que eu não acho que seja importante. Eu me disponho a trabalhar e tal. A minha decisão e o meu projeto de vida não é mais esse de concorrer a cargo eletivo. Sabe? Eu não estou dizendo que eu estou afastando completamente. Eu estou dizendo que eu estou afastando. Né? Não estou aqui fazendo... Não é o que eu quero. Né? Isso tem de ser assim também, né? A gente tem... você tem de querer, né? A minha disposição, eu acho que eu posso dar contribuição que não seja essa. Tá? E nem tampouco, eu não estou aqui pretendendo também ministério nenhum, cargo nenhum. Tá? A minha disposição é contar meu tempo de política, você entende? Eu tinha um amigo meu que dizia, a gente tem de contar prisão em dobro, viu? Na política você conta. Prisão por questões políticas, na época da ditadura militar, em dobro. Então, eu tô para lá de aposentada, se for por aí. Mas eu não quero dizer que eu estou aposentada da vida política. Não estou, não. Vou participar do meu partido. Vou, por exemplo, serei militante do Vadi Damus. Vadi Damus, mesmo eu não votando no Rio, terá meu apoio sempre. Acho que é uma
É um bem que nós fazemos para o Brasil, viu? Não é só para o Rio de Janeiro, não. Para o Rio de Janeiro, sem a menor sombra de dúvida, mas para o Brasil. Ok, e é presidente. difícil achar, é difícil, viu? Você achar um quadro de tal categoria e capacidade de luta. Não, concordo plenamente, presidente. Sabe aquilo que o João Guimarães Rosa falava, sabe? Viver é muito perigoso e a vida que é da gente é coragem. Coragem, muita coragem ele tem. Maravilha, presidenta. Faço minhas as suas palavras, e não é porque eu estou na presença dele, não, ele sabe disso. Não, eu falo isso pelas costas e pela frente. Maravilha, presidente. Obrigado. O Rio de Janeiro está precisando demais, viu? O Brasil acho, viu? também. Mas eu acho mesmo. Por Tá mim, bom. seriam outros cargos, mas eu já seria mais altos, mas eu já fico com o deputado federal. Maravilha. Vadi, por favor. Primeiro, muito obrigado. Isso é um carinho, né, que a gente... É que a gente encontra pela vida, Vadi, é só isso. A gente se encontrou pela vida e as pessoas se reconhecem. Eu olhei, eu reconheço ele, eu assisti ele batalhando. Então, é algo que quem tem os olhos abertos e o coração também reconhece isso. Exatamente, presidente. Eu quero também nessa mesma linha, porque foi um companheiro, é um amigo do nosso querido companheiro Vadi Damus, que também lutou e luta muito hoje ainda no parlamento, que é muito colaborador aqui do nosso canal e está também transmitindo, se eu não me engano, eu não sei se é ao vivo ou ele vai retransmitir, o grande deputado Paulo Pimenta, que é um outro batalhador no Congresso Nacional, grande amigo do Vadi, e já posso dizer com orgulho, grande amigo nosso aqui do canal. Mas vamos lá, Vadi. Sem sombra de dúvida. Esse é sem sombra de dúvida. É Pimenta. Presidenta, muito obrigado. Presidenta, me diga uma coisa, a senhora tem conversado com o presidente Lula? Como é que está a disposição? Eu estive com ele há 1 mês e meio atrás, né? Mas é possível que a senhora tenha estado com ele depois. Eu vou encontrar com ele agora, segunda-feira. Ah, tá. Perfeito. Quando eu estive com ele lá 1 mês e meio, ele estava muito animado, enfim. Bom, eu acredito, viu, Vadi, que nós temos muita sorte, porque nós temos a pessoa perfeita para o momento perfeito. E é um momento dificílimo. E acho que só um líder da envergadura do Lula pode dar jeito nessa situação, ajudar a gente, ajudar o Brasil. O Brasil tem de ajudar ele também a dar jeito nessa situação. Não, exatamente, presidente. Exatamente. Eu quero colocar aqui, presidenta, um trecho de um momento muito triste da nossa história, mas um discurso que a senhora fez, que não foi premonitório, porque, em grande parte, a senhora estava vivendo isso, já sabia o que ia ocorrer, mas eu vou colocar só um trecho para falar de um ponto que me impressionou. Hoje eu fui ouvir de novo o seu discurso e um trecho específico me impressionou profundamente. Eu vou colocar aqui, a gente já está caminhando para o encerramento, a gente combinou um determinado horário com a presidenta, mas eu não quero deixar passar isso, presidenta, por favor, eu vou botar agora. O golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens de protagonizarem sua própria história. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. Direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista.
é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. O golpe não foi... Desculpe, presidente, eu achei esse final impressionante, porque a questão econômica a gente já dava para imaginar, né, que seria um golpe para a readoção dessa agenda ultraliberal de derrubada de direitos trabalhistas, como ocorreu imediatamente após com o presidente golpista. Agora, o que me chamou muita atenção é que a senhora falou de vão acabar com o direito de se manifestarem dos negros, dos LGBTs, das mulheres, o golpe é misógino e tal. E Jair Bolsonaro é exatamente isso. Isso é que é incrível, é a adoção do discurso da violência, não só do discurso, né? Ele está armando as suas milícias para uma aventura, quem sabe, muito mais ousada. A senhora tinha noção de que esse sujeito, que a senhora já conhecia do parlamento, fosse chegar onde chegou? Ninguém naquele momento, ninguém achava que o Jair Bolsonaro sequer seria candidato a presidente. Mas que as forças que tinham dado o golpe eram capazes, elas caminhariam nesta direção. E isso ficou imediatamente claro. Ficou claro quando a Veja estampa uma foto do governo Temer que só tinha homens velhos e brancos. Não tinha nem negros nem mulheres. Ficou claro no decorrer de todo esse processo, com todas as manifestações misóginas, homofóbicas, violentas, de defesa da violência, de se armar, enfim. Agora, eu quero destacar uma coisa. Eu acho que, para se criar um governo, uma coisa que sempre tem me interrogado muito, qual é a base disso? O que tem no nosso país que gerou isso? Eu acho que no Brasil nós temos duas linhas que se afunilam e dão no Bolsonaro. Uma vem lá do integralismo, né, do movimento integralista, com todas as suas características, passando até pelo Plano Cohen, pelo Olímpio Mourão, etc. E a outra é, obviamente, a ditadura militar. E a versão dada sobre o que aconteceu durante aquele processo. Mas, por baixo disso, tem uma outra força muito maior, que é a escravidão. Toda a exclusão social no Brasil e a violência contra o povo, porque a violência contra o povo, por ser negro, nas periferias, as mortes, os assassinatos, né? Criança morrendo por bala perdida, a forma pela qual entram nas comunidades, tudo isso tem a ver com a visão, né, da elite brasileira sobre o escravo. Que ele é coisa, ele é algo que é absolutamente dispensável. Outro sobrevive, outro, de uma certa forma, consegue preencher aquele lugar que foi perdido. É nesse sentido, né? Há uma substituição de seres humanos como se fossem, sabe, peças, como eles chamavam os escravos, peças. Então, você tem isso, e você tem uma elite que é absolutamente insensível à situação. Por exemplo, na história dos países, você teve alguns elites, até nos Estados Unidos, elites que se propuseram a educar a população. No passado, estou falando isso no passado. No Brasil, você tem uma elite absolutamente surda a isso. Daí o trabalho precário, daí não ter o menor compromisso com o nível de desigualdade brutal, com a fome, não se comover, não se sensibilizar por isso. Bom, eu li hoje
uma matéria que me assustou, e até eu queria comentar isso com o Vadir, que é a seguinte: os rapazes, eu acho que foi só rapaz, mas teve uma moça, se não me engano, eu não estou muito por dentro como é que são, quem é quem, mas os 3 que estão hoje presos, estão presos indefinidamente por conta da Borba Gato, porque botaram fogo lá na estátua do Borba Gato. Todo mundo sabendo, obviamente, aí quem é o Borba Gato. Pois é, prisão preventiva, padrão lava-jateiro. Indeterminada, porque Exatamente, tem... é escandaloso. É Exatamente. escandaloso. Escandaloso. Ou seja, botou fogo no Borba Gato, aí da prisão. Quebrou placa da Marielle, não. Exatamente. Exatamente. Essa é a seletividade do nosso sistema de justiça em relação aos pobres, né? E eu acho isso assim, e ele tem a ver necessariamente com a questão da escravidão. Eu acho que tem um componente muito forte. Eu, inclusive, durante um tempo, acreditei que o maior instrumento de tortura desse país, que foi o pau de arara, era uma inovação da Guerra da Argélia, né, da guerra de independência da Argélia, da repressão das forças francesas sobre os argelinos. Até que eu vi um dos quadros do Debré que mostra o pau de arara como uma forma de disciplinar o negro escravo que tinha fugido. Então, você veja que a tortura também tem esse componente. A tortura foi um elemento fundamental na escravidão. Ela tem uma inserção muito grande, tanto é que eu acho que se você não perceber, se a gente não perceber esse componente gravíssimo no Brasil, em que torna a questão da desigualdade uma questão também racial, étnica, é uma outra coisa que vai ter de ser enfrentada. Por isso é que eu acho que nós enfrentamos a questão até porque criamos um Ministério de Igualdade Racial. E essa questão da igualdade racial, para mim, não é uma questão identitária, é uma questão social, integra e nacional também. A questão da escravidão no Brasil integra a questão nacional e integra a questão social. Maravilha, presidenta. Saudar aqui meu querido companheiro que também colabora com o canal, ex-deputado estadual no seu estado, Rio Grande do Sul, pelo PCdoB, Raul Carrion. Colabora muito aqui, mandou um grande abraço, pediu para eu dirigir um grande abraço à senhora presidenta. Gosto também muito do Raul. Vadir, a gente já ultrapassou o tempo da presidenta Dilma, o que para mim é um excelente sinal, que ela está gostando aqui da nossa conversa. Mas eu não vou mais tomar muito mais tempo, claro. Eu quero te passar para as suas considerações finais, Vadir, te agradecer muito por ter conseguido trazer a presidenta. Vou fazer minhas as palavras de um companheiro que escreveu aqui no chat, o Júlio Velasco. O maior exemplo de resistência no Brasil, finalmente conseguimos trazer ao canal Resistente, Dilma Rousseff. Vadir, por favor, e eu vou colocar, presidenta, porque eu não posso deixar, eu não conseguir resistir aos pedidos diversos de um companheiro seu para lhe dar um abraço. Eu vou colocar na sala aqui, a senhora já vai saber quem é. Não, eu e a presidenta Dilma nos conhecemos naquele momento infausto, né? Eu na Câmara dos Deputados, um golpe de Estado em curso, né? E na Câmara, né? Isso era visível, isso era diário, isso era no cafezinho, isso era no plenário, isso era nas comissões. E eu tive a oportunidade, quer dizer, a vida naquele momento trágico
naquele momento de tragédia política, me ofereceu a oportunidade de conhecer essa mulher extraordinária, né, com quem eu e outros companheiros e companheiras que resistimos ao golpe, com quem eu ombreei, né, naquele momento, e com muita honra. Né? Então, se há algo, qualquer tragédia, ela sempre se salva alguma coisa do rescaldo, né? Sempre se salva, sempre se preserva alguma coisa. E daquela tragédia, para o Brasil, para o povo brasileiro, né, para a democracia, salvou-se do rescaldo isso, para mim, pelo menos, né? Ter ganho a amizade dessa mulher extraordinária, né? E a minha admiração profunda por ela. Então, em mim, ela também terá sempre um aliado, né, sempre um combatente. E, enfim, e foi muito bom tê-la aqui hoje, né? Eu não vi a presidenta já há algum tempo. A pandemia também tem essa perversão, né? Ela afasta as pessoas, nós nos tornamos virtuais, né? Ser virtual é uma coisa difícil, né? Mas, de qualquer maneira, enfim, foi muito bom, né? E sempre com a qualidade, com o espírito guerreiro e lúcido aqui da presidenta. Mas em breve nós vamos estar juntos, enfim. Então, presidenta, muito obrigado, né? Foi bom revê-la e tenho certeza que da próxima vez vamos nos ver pessoalmente, tá? Um abração. Um grande abraço. Maravilha, Vadir. Deixa eu tentar colocar, ele está com dificuldade de entrar. Aí, ó, presidenta, João Pedro, o maior artista autista do Brasil. Ele sempre me manda coisas. Pois é. E como eu já vi ele em outras lives com a presidenta, eu cometi essa ousadia aqui, viu, presidenta? Pode botar sempre ele. Vai lá, João Pedro, dá um beijo. Oi, estão me ouvindo bem? Muito bem. Oi, presidenta Dilma. Oi, que honra minha falar com você de novo. Eu sei que eu falei com você em fevereiro que foi tão legal, foi um dia muito feliz. Eu sei que eu estou me tornando durante esse tempo um autista muito importante e famoso. Você sempre me alegra no final. Legal, eu amo isso. Eu deixo as pessoas muito felizes que eu deixo. Como eu estava falando aqui, eu estou me tornando um autista muito importante porque eu estou conversando na internet com muita gente da democracia brasileira, do mundo, vários famosos. Inclusive, na última sexta-feira de julho de 2016, eu falei com o ator Mark Ruffalo. Foi muito legal. Claro, eu estou ficando até conhecido, não somente eu estou ficando. Hoje mesmo eu até desenhei o presidente lá da França, Emmanuel Macron, que eu até vou mandar para ele depois o desenho. Eu sou um cara, eu amo até ser baiano, que eu amo. E, Dilma, em breve, quando acabar essa pandemia, eu vou até te conhecer de perto. Vai ser muito legal. Eu sei que eu estou junto com o Lula no ano que vem, que eu estou junto com ele na luta. Maravilha, João Pedro. Muito bem, obrigado, João Pedro. Viu? Presidente, eu quero agradecer demais o seu carinho, a sua deferência conosco aqui do canal Resistentes. É um orgulho enorme poder estar com a presidenta Dilma, com a senhora, por tudo que a senhora representa para nós em termos de resistência, como eu falei, de coragem, de integridade, porque até hoje tentam fazer com o ex-presidente Lula, a Lava Jato tentou fazer, mas nenhuma mácula jamais se levantou contra a presidenta Dilma, nenhuma do ponto de vista criminal, legal, seja o que for. Então, presidenta, muito obrigado do canal Resistentes, eu falo em nome de todos os integrantes, pela sua presença aqui. Espero que um dia a senhora volte, ou que seja ao vivo um encontro que vai nos orgulhar demais, presidenta Dilma. Por favor, para as suas despedidas, por hora. Eu queria, viu, Eduardo, agradecer a você por essa oportunidade de falar no canal Resistente, dar um abraço, mais um abraço para o João Pedro, e dizer para o Vadir que, de fato, nós nos encontramos, e eu espero que o mais cedo possível. E acredito também, viu, Vadir, que agora temos de começar a trabalhar para te eleger. Um grande beijo no coração de todos vocês, um grande abraço para todos os integrantes desse canal, tá? Tá bom, presidenta, muito obrigado. E, para terminar, eu tenho que fazer o comercial no final. Eu peço mais uma vez, você que está nos assistindo em outros canais parceiros, Arazipagus, Canal do Barão,
TVT, canal do Gustavo Conde. Venham aqui agora ao final e se inscrevam no canal Resistentes. E eu quero também anunciar, presidenta Dilma, que essa sua entrevista aqui será retransmitida pela TV Brasil 247 no domingo, às 18 horas. Então, você, se por acaso está assistindo na TV 247 dos nossos amigos Atushi, Gisele Frederici, Aquiles, Mauro Lopes, venha aqui também no canal Resistente se inscrever. Presidenta Dilma, João Pedro, muito obrigado. Vadi, meu querido companheiro, um grande abraço. Um beijo muito carinhoso, presidenta. Nosso muito obrigado e um bom final de semana a todos. Antes de me despedir, amanhã nós temos a revista de sábado com 2 juristas, Maíra Recker, que vai falar sobre a questão eleitoral, presidenta. Mudança esse negócio de voto impresso, semipresidencialismo, abertura de inquérito do Bolsonaro no TSE, e Rômulo, que estará aqui, que é um advogado criminalista. Amanhã, às 11 da manhã, estão todas e todos convidados. Meu muito obrigado mais uma vez, presidenta. Um beijo, um grande final de semana. Vadia, um grande abraço.